Agora, olha só, ontem nós mostramos aqui no Fala Espírito Santo o caso do adolescente de 15 anos que foi esfaqueado pelo ex da namorada, que não aceitava ali o fim do relacionamento. Esse caso aconteceu em Guarapari. Olha aí, a vítima tinha acabado de sair do trabalho numa lanchonete e foi ali ver a menina, né, que tem também 15 anos. Segundo a família, eles estavam juntos há pouco tempo, naquele famoso ficando, sabe? Eles estavam se conhecendo um pouco mais, como dizem os jovens de hoje, ficando. E a polícia militar disse que o casal conversava na calçada quando o ex dessa adolescente chegou. Esse ex não teria gostado de ver os dois juntos, então rolou um desentendimento ali na hora, uma briga, e foi naquele momento em que a vítima foi esfaqueada. Esse jovem de 15 anos segue internado porque o pulmão foi perfurado. Os médicos aguardam para decidir se ele deve ou não passar por uma cirurgia. A mãe do adolescente ferido não quis se identificar, mas ela gravou com a gente falando sobre esse caso. Vamos ver. Chegou a furar o pulmão dele não, mas por pouco, entendeu? Mas pegou perto da espinha dele, mas não atingiu nada assim, vai estar andando normal, tá andando meio tortinho, mas é normal, tá normal. Hoje eu até conversei com a mãe desse adolescente por telefone, foram 5 facadas que esse jovem levou. Na adolescência, gente, essa questão do ciúme, doentio, do sentimento de posse, que é capaz de levar um jovem a tentar matar o outro, gente, isso é um alerta. É um alerta para os pais que precisam conhecer melhor os seus filhos, seus comportamentos, para orientar e até mesmo evitar com que outros casos como esse aconteçam, né? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, eu recebo aqui no nosso estúdio o psicólogo Juliano Coimbra. Muito obrigada, Juliano, pela sua participação. Marilza Barbosa, que é mãe de 3 filhos e sempre também busca orientá-los a respeito desse sentimento dos ciúmes, né, Marilza? É verdade. É uma preocupação de mãe? É uma preocupação de mãe, uma preocupação do entorno de mãe, né? Das amizades, de como está esses relacionamentos, essas pessoas, até mesmo os familiares, né? Para poder acompanhar mais de perto, porque a gente tem que aproveitar algumas oportunidades para trazer isso para uma conversa em família. Um caso como esse te assusta? Me assusta porque a gente não consegue a todo momento e nem podemos, né? Estar com os filhos, mas podemos orientar, né? A própria Bíblia nos ensina que sentados em casa, na porta, no caminho, você vai orientando. Eu sei que tudo que a gente fala é uma construção ali dentro, porque eles têm outras informações, eles têm outros âmbitos de amizades, outras vivências. Então, assim, o nosso vai somar. E eu creio que se você está ali presente, mostrando, amando, mostrando que todo aquele diálogo, toda aquela preocupação, toda aquela orientação é por amor, a sua parte vai pesar. E por na que soma de tudo. De ciúmes, esse assunto te preocupa? Me preocupa por uma vivência, já vivi isso na minha vida e sei que não é legal, não é bom, atrapalha muitas áreas da vida da gente, muito mesmo. Me anulei por um tempo na minha vida com medo de transparecer aquilo que não era, né? A insegurança. E assim, eu crio os meus filhos com muita liberdade para viver. Porque eu acho que o mais importante na vida é viver, é os momentos, as viagens, é o encontro, é os desencontros também, para aprender a enfrentar aquelas situações de desencontro. Então, quando você está vendo ali, a minha filha, ela é uma pessoa muito livre. Você vai olhar nas fotos, no Instagram, as coisas que ela vive intensamente. E isso me preocupa de alguém em determinado cortar isso aí ou acontecer o pior. Porque hoje, como eu falei, né, por mais que a gente dê essas informações aos filhos, a gente não sabe o que está passando por dentro.
A gente não sabe daquela... o doutor já começou um diálogo aqui com a gente, né? Do que é normal, do que é patológico. Como que eu vou descobrir isso? Pois é, Não Juliana. é essa reação. É aquele menino, aquele adolescente já ligando, como eu te falei, que eu já vivi isso, né, lá em casa, ligando para o telefone fixo para saber se ela estava em casa. Porque com o celular ela atende de qualquer lugar e pode dizer que está em casa, não é isso? Então, aquilo ali me assustou. Será que aquilo ali é normal ou é patológico? O namorado da sua filha, uma época, então, ligou para sua casa para testar se ela realmente estava em casa. Se ela atendia o celular, o telefone. Daqui a pouquinho, então, você vai contar qual foi sua reação e o que você fez como mãe. Isso aí. Mas antes, Juliano, como que a gente identifica se os nossos filhos, aquele sentimento de ciúmes é normal, faz parte da fase, e principalmente, né, nesse momento da juventude, ou não? Acende uma luz de que, tipo, ele está passando do ponto, está passando dos limites, ou se ele também sofre da outra parte essa cobrança desses ciúmes. Boa tarde. Então, quando a gente fala sobre ciúmes, é importante a gente trazer algumas questões. Porque a sociedade, ela acaba romantizando os ciúmes. Principalmente, não para a pessoa que sente, mas para a pessoa que é vítima desses ciúmes. Porque ela pode sentir assim, nossa, se a pessoa ela tem ciúmes, significa que ela me ama muito, né? Mas chega um momento que isso ultrapassa os limites. Né? Porque os ciúmes, quando a gente pensa nos ciúmes, no espanhol, os ciúmes, o termo ciúmes de fato, ele fala de uma maneira que é como se fosse um cuidado excessivo, sabe? E nessa forma desse cuidado excessivo, as pessoas acabam ultrapassando essa linha, né? E aí a gente não sabe definir justamente aquilo que é normal e aquilo que é patológico. Porque no espanhol é zeloso. E esse zeloso, que vem de zelo, de fato, as pessoas entendem. A pessoa que ela é fragilizada de emoções, ela entende como um ponto positivo, né? Só que a gente precisa pensar que a pessoa que sente ciúmes é uma pessoa insegura, né? Porque a sua história pregressa, sua história, às vezes, na infância, é uma história que ela vem de várias faltas, de várias negativas, de várias perdas. E aí, para ela, em uma situação que ela pode perder, ela é capaz de fazer qualquer coisa, porque ela está ferida, porque ela não quer perder, ela já perdeu de uma forma tão dolorosa que ela não dá conta de perder. E aí, e também, quantas faltas que os nossos pais, quantas faltas que os nossos cuidadores geram, não de forma consciente, mas inconsciente, como a Marilza ela falou, automaticamente a gente tenta dar o nosso melhor, mas às vezes a gente peca pelo excesso, às vezes a gente vai pecar pela falta, e nós somos humanos, né? E o importante de tudo isso qual é o papel do pai, qual que é o papel do cuidador? É de zelar, é de cuidar, mas também de externar a segurança, de garantir a segurança para que esse indivíduo, diante de uma perda, ele não vem de uma forma exacerbar, ultrapassar o limite daquilo que é zelo para o limite daquilo que vai colocar o outro também e a si mesmo em risco. Vamos pensar na prática? Vamos pensar aí num jovem, seja menino ou menina, que controla a roupa do outro, que controla os gestos, não pode abraçar porque você está dando em cima, que controla, às vezes, né, se está em casa, se não está, como? As redes sociais. As redes sociais, não pode postar. Isso é muito comum, principalmente nesse meio dos adolescentes, que tem aquela paixão, aquele sentimento exagerado. Até que ponto que isso é considerado normal? Então, eu acredito que os pais, não estou dizendo que os pais vão se tornar literalmente amigos íntimos dos filhos, porque talvez isso também vai ultrapassar a linha desse limite e vai bloquear esses filhos. Mas eu acredito que os pais, eles podem sim conversar com esses filhos para entender como que as relações estão se dando, como que ele está lidando, porque talvez esse filho tenha tanta carência também e isso é positivo. E a própria criança, a própria adolescente, por não ter uma maturidade para analisar isso, entra em um processo que para ele é tudo positivo, é muito bom. Nossa, me ama, está zelando, está cuidando. E aí os pais precisam de mediar essa comunicação de uma forma mais madura, com
com um entendimento muito maior de vivência de vida para orientar aquilo que ultrapassa o limite e não, para levar essa criança, esse adolescente à reflexão. Criança não, porque criança não namora, né? Mas adolescente que está no processo, né, de descoberta, de conhecimento de outras relações, né? Porque, gente, é importante lembrar, criança não namora. Adolescente está no processo de namorico, mas namoro, vida é amorosa, isso é para adultos. A gente precisa pensar nisso, porque a gente precisa também proteger as nossas crianças. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito pai, tem muita mãe que passa a mão na cabeça dos filhos. Que validam. Que validam essas posturas, né? Fala assim, fulano tá com ciúmes, né? Da namoradinha ou do namoradinho. Bonitinho. Que bonitinho. Ele Pais proibindo a menina de usar saia. Pais fragilizados que viveram também essa fragilidade, talvez nas suas relações, né? Que foram deixados também, falam assim, olha, você está vendo? Olha, eu perdi minha relação, perdi meu marido, perdi minha esposa, mas olha, tem uma pessoa que corre atrás da minha filha, que corre atrás do meu filho, que validam isso por conta das suas próprias faltas. A Marilza não validou, não. Não. Isso é importante. Quando aconteceu com a filha dela, qual foi sua reação? Não validei. Eu conversei tanto com ela, como com ele, como eu tinha um relacionamento muito bom. E é muito interessante isso. A pessoa era de uma família maravilhosa. Um pai e uma mãe também bem presente, uma mãe ali trabalhadora e muito zelosa, que eu chamei também para o diálogo. Vem cá, vamos conversar juntos aqui, porque esse comportamento hoje está prejudicando este ponto. Mas se ele é um jovem, e se passar isso para uma vida adulta, o que vai acontecer? Então, quer dizer, o fato dele ter ligado para sua casa, para conferir realmente se a sua filha estava em casa, isso te deixou assustada. Me deixou. E aí você procurou os pais dele. Procurei conversar. Qual foi a reação da sua filha? Conversar. Olha, eu não tenho filhos perfeitos, né? Não sou também uma mãe perfeita, como a gente erra, né? Como o doutor falou aqui, mas eu prefiro errar pelo excesso. Eu prefiro, às vezes, errar pelo excesso, porque a gente tem como... do que o papel de mãe, né? Podia ter feito, podia ter falado, o podia ir depois é pior, né? Então, assim, eu chamei, conversei, mostrei, aí, a princípio, eles dão aquelas risadinhas, né? Acham graça, que é isso? Não é isso não, não é isso não é bem assim não. Mas eu tenho certeza que vão percebendo. Vão percebendo. E que você não vai validando essa não postura. Não acho bonito, não acho bonito. Como são todos solteiros, eles estão exatamente nesse momento de conhecimento, conversa com um ali, mas e tal, tem aqueles namoridos. E aí, quando eu percebo, eu ainda continuo falando. É importante pensar... Olha, continuo falando, olha... Por quê? Por que você não pode ir tal hora? Porque fulano, que é seu amigo desde a infância, que sempre viveu com a gente aqui em casa, sou amiga da mãe, nós somos da mesma igreja, vizinhos. Por que esse afastamento? Por que fulano não quer esse convívio aí? Né? Então, assim, eu sempre estou alertando, estou perguntando, eu estou mostrando. Eu falo assim, não achei legal. Olha só, a gente tem aqui a participação da Clara Campos. Ela diz, ciúme em demasiado vira doença, por tantos feminicídios aí acontecendo. Boas palavras do psicólogo, inclusive que criança não namora. Maricilda Borges também fala, o excesso de ciúmes leva até a morte. Não é porque gosta, que pode achar que é o dono e pode controlar a vida de alguém. E pode mesmo, viu, gente, levar à morte. Em janeiro desse ano, a polícia conseguiu apreender 4 adolescentes que assassinaram um menino de 15 anos, também por causa de ciúmes. Segundo a polícia, o menino foi morto depois de se apaixonar por uma colega da mesma idade. O namorado dela ficou sabendo e planejou o crime. O delegado contou que durante todo o tempo o menino disse para os assassinos que queria voltar para casa para abraçar a mãe. Os detalhes sobre a morte de Alessandro Silva dos Santos Júnior, de 16 anos, foram contados pelos adolescentes que confessaram ter espancado e esfaqueado o menor, gente, por 40 minutos. Imagina a dor dessa mãe. Juliano, hoje em dia, infelizmente, a gente precisa, sim, né, saber também do histórico das pessoas
com que os nossos filhos vão se relacionar, a gente nunca sabe, né? Ah, ela já namorou, ele já namorou alguém perigoso. Acho que hoje em dia a gente cada vez mais tem que se blindar, né? A Marilza, ela falou assim, e a família dele era uma família boa, né? Não é sobre a família apenas, né? Porque, na realidade, é o histórico que essa pessoa tem e como que ela racionaliza esse processo, né? É importante a gente pensar assim no que você está falando, sobre o histórico, sobre como que é a construção desse indivíduo, porque essa construção é a base. Por exemplo, uma árvore, eu vou saber se essa árvore vai dar fruto através das raízes dela. Assim somos nós. Como que nós vamos proceder com a nossa vida? É olhando para o nosso histórico de vida, é olhando para a nossa base. É claro que nós vamos ressignificar todo o processo a partir do momento que nós nos permitimos um processo de mudança. Então, assim, é importante a gente entender qual é esse histórico de filhos que passaram por abusos, adolescentes que passaram por brigas em casa. Esse adolescente ele já vem com histórico. Adolescentes que não tiveram muita afetividade em casa, né? Já vem Relacionamentos anteriores perigosos, né? Relacionamentos anteriores, relacionamento dos pais. O que essas crianças, o que esses adolescentes estão aprendendo? Mas o que também essas crianças estão aprendendo e quando chega na adolescência, eles estão se constituindo, se construindo. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso. Mas, para além disso, é um alerta para os pais, é um alerta para os cuidadores. Nós somos espelhos para as nossas crianças que automaticamente vão se tornar adultos. E esses adultos, eles vão carregar essas raízes do que elas estão aprendendo no nosso dia a dia. Então, talvez a gente precisa pensar, quando nós estamos nas nossas relações brigando diante de filhos, brigando diante de netos, brigando diante de sobrinhos ou de qualquer pessoa, o que nós estamos deixando de base para essas pessoas? Quem também se preocupa muito com esse contexto, né? O histórico, é a Líbina Barros. Ela vai participar com a gente, ela é uma mãe que se preocupa muito com as pessoas que os filhos se relacionam, não é isso, Líbina? Boa tarde. Como que você consegue transformar essa sua preocupação de uma forma saudável para aproximar seus filhos de você e não repelir? Porque às vezes também eles fazem, mãe, tá mexendo, né? O raio do... Vai, diz aí pra gente, Líbina. Ei, Roberto, boa tarde, Espírito Santo. Então, eu tenho 3 homens, né? Não tenho menina. Então, desde pequena, eu sempre me preocupei com essa questão de ciúme, porque eu sempre fui muito ciumenta e eu sempre conversei, né, eu e meu esposo, a questão do ciúme e do relacionamento. Porque é o que o doutor falou, criança, gente, não namora. Criança, adolescente, eles têm uma vida pela frente. Então, a gente sempre deixou isso bem claro para os nossos filhos, que independentemente de qualquer coisa, eles estão se conhecendo. Ele pode ficar com aquela pessoa para o resto da vida, pode casar, formar família, como também pode conhecer várias outras pessoas, entendeu? Ah, mãe, mas ela me traiu. Bola para frente, que atrás vem gente, é porque ela não gostava de você o suficiente, não precisa querer fazer e acontecer, por quê? Porque você tem uma vida inteira para conhecer outras pessoas, você não é dono de ninguém, você não tem filha ainda, você não é pai de ninguém. Então, a gente sempre deixou bem claro que um relacionamento, um namoro, é para você conhecer. Ficou mais sério? É a questão do noivado. Aquilo que eu não entendia quando eu era adolescente, eu passo para eles. Por que existe a questão do namoro? É para você conhecer a pessoa, ver as características daquela pessoa se dá com a sua, como que aquela pessoa é com a família, como é a criação, você vai aguentar o rojão? Então, tudo isso é no namoro. Ah, mãe, eu conheci uma menina, e como é que é a família? Como é que é o ex-namorado? Eu tinha muita preocupação, porque eu crio meus filhos, para eles poderem ser homens de verdade, gente, ser humano, sociedade. Mas eu não sei como o outro está sendo criado. Então, a questão de alguém fazer alguma coisa com meu filho, igual aconteceu, né, com esse menino, para mim era muito dolorosa. Com quem que você está lidando? Ela tem algum ex-namorado? Mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Então o diálogo desde pequeno é muito importante, porque nós estamos criando os homens de amanhã, os maridos de amanhã. Então, como eu sofri violência doméstica, eu tinha muito medo dos meus filhos ficarem com algum, né, dar alguma coisa, mas o diálogo para eles entender quem eles são e quem eles querem na vida dele é muito importante para você formar um ser humano, um homem, um marido responsável, um provedor de casa, um provedor de família. E a gente tem que ter realmente muita preocupação, até porque, olha só, teve um outro caso, em março desse ano, um jovem de 18 anos foi assassinado a facadas em Vista da Serra.
Nós mostramos esse caso aqui no Fala Espírito Santo na época, viu? No dia em que o crime aconteceu, foi a primeira vez em que o jovem foi até a casa da namorada. O suspeito de ter matado Frank é o ex-companheiro dela, um carreteiro de 55 anos. A mulher contou que estava separada há 6 meses e que o ex teria invadido a casa e matado Frank por ciúmes. Juliano, é importante a gente frisar que, se for evoluindo os ciúmes, que foi até uma preocupação da Marilza, ela falou assim, esse jovem, ele está fazendo isso, minha preocupação é na vida adulta. Se a pessoa não tratar esses ciúmes, pode evoluir por um caso como esse que a gente mostrou? Sim, essa insegurança que pode acarretar nos ciúmes patológico, essa insegurança ela precisa ser tratada sim, é necessário buscar ajuda psicológica, é necessário buscar ajuda psiquiátrica, né? Não porque a pessoa é louca, a pessoa está doida, porque a pessoa não conseguiu lidar com questões passadas. A gente precisa também desmistificar a coisa de que precisa ir no psicólogo, precisa ir no psiquiatra, a pessoa é doida. Não, ela não deu conta e precisa ressignificar esse histórico passado para que ela consiga seguir de uma maneira mais leve, mais branda, porque a vida é tão bela, tão boa, precisamos estar bem para a gente viver o amor. E é uma libertação, tá? Eu só queria falar uma coisa, Pode falar. Roberta. A gente falou dessa preocupação, desse olhar diferenciado do pai, do cuidador, de quem está cuidando, está ao redor desses jovens e adolescentes, e eu digo isso assim de uma amplitude até maior. Porque assim, não aconteceu com os meus, mas um dia eu estava ouvindo a conversa dos meus filhos que tinham chegado de uma festa, e lá em casa é sempre um ponto de encontro, né? E aí um amigo contando para os meus filhos, para os outros que estavam lá, que alguém tinha criado um fake, né? E que tinha visualizado o Instagram da ex e que esse mesmo com a foto dele tinha mandado recado para a ex da pessoa que estava com ela e ele estava sofrendo ameaças. E eu estava no meu quarto, lá, né? Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, não. Aí eu sou adulta na história. Eu sou. Olha, amanhã de manhã você esteja aqui. Você, ainda coloquei a responsabilidade na minha filha. Vai com ele, vocês vão tirar print de tudo isso e vão para a delegacia de crimes virtuais. Né? Eu falei ainda para a pessoa, olha, se eu não sou sua mãe, mas a sua mãe vai saber, porque eu vou falar. E se ela vai concordar comigo, que se fosse o meu filho, eu ia gostar que alguém fizesse isso. Parabéns. Sabe? É interessante, então, né, a importância de reunir os filhos por perto, prestar atenção até mesmo nas educar amizades, os filhos, né? E muito mais do que isso, é a preocupação social, né, dela, né, de às vezes o pai não sabe. E essa informação chegou aqui porque aqui está distante dos meus pais. Então é uma preocupação social e nós precisamos proteger. Crianças e adolescentes devem ser protegidas. E essa é a nossa responsabilidade enquanto sociedade. Deixa eu voltar a falar com a Líbina, que o Juliano falou da importância de tratar esse sentimento dos ciúmes. Olha só, infelizmente a gente está com um problema no sinal com a Líbina, mas ela me relatou um detalhe importante, Juliano. Você viu que no início da entrevista ela disse que ela era muito ciumenta? E eu, nos bastidores, eu perguntei para ela, falei, o que você fez para tratar esses ciúmes? Ela falou assim, eu fiz exatamente isso, eu tratei, eu fiz terapia. Então, se ela não tratasse, até que ponto isso poderia chegar? E mesmo a criação dos filhos, né? Então, a gente precisa interromper esse sentimento mesmo. Quebrar o ciclo é importante nesse processo de criar os nossos filhos. Porque quando eu quebro esse ciclo aqui, esse ciclo não vai dar continuidade. Conseguimos o contato com ela. Então, vamos deixar a Líbina contar esse detalhe aí pra gente, né, Líbina? Você conseguiu se reconhecer como uma pessoa ciumenta e tratou isso. Sim, eu era extremamente ciumenta. Nossa, Deus, minhas amigas agora que me conhecem sabem que eu era assim, possessiva, montava histórias na minha cabeça, eu não podia ver, assim, conversando com outra menina que eu já ficava louca, eu era muito ciumenta. Por quê? Porque eu achava que é uma síndrome de rejeição que eu tinha, né? Então, eu fiz alguns tratamentos, fiz cura interior, conversei com um psicólogo para eu entender quem eu era, né? Por quê? Porque geralmente a pessoa que tem muito ciúme, ela tem aquela insegurança que a pessoa vai me trocar pela primeira que passar.
E aí ela fica com raiva não da pessoa que está com ela, fica com raiva da pessoa que a outra trocou, né? Então, por isso que você fica com ódio daquela pessoa que está ficando no seu lugar. Então, quando eu fiz todos esses tratamentos, né, psicológicos, principalmente emocionais, que eu me encontrei, eu vi quem eu era e eu soube da minha identidade, eu consegui passar mais isso para os meus filhos. Porque quanto mais a pessoa fala com você, que você conversa, você vai tendo mais uma maturidade, né? Você vai, eu sempre falo com os meus filhos para eles saberem quem eles são, né? Porque, gente, você tem que ter a segurança. Fulano não me quer, mas eu vou encontrar lá na frente alguém que me queira. A primeira vez que o meu filho mais velho ele terminou o namoro, foi exatamente isso que eu falei com ele. Falei, meu filho, você é novo, só tem 16 anos, você tem a vida pela frente. Pode ser que um dia você volte a ficar com essa pessoa, pode ser, mas você ainda vai conhecer muitas pessoas. Não se lamente, vai doer, porque no final de relacionamento, mesmo na juventude, você acha que você vai morrer, igual eu achava que eu ia morrer. Não, ele me trocou, ele sabe, aquela coisa. Por quê? Porque o meu emocional não era firme, eu não conhecia a minha identidade. Líbina, então, tá todo mundo aqui no estúdio, assim, admirado com a sua postura. Primeiro, que você buscou ajuda. Segundo, a postura que você teve com o seu filho quando aconteceu da menina terminar o relacionamento. É isso aí. E vida que segue. Obrigada pela sua participação. Viu? Até pra frente. Um beijo pra você. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas se deixasse, a gente tem aqui perguntas para até amanhã. Juliana, obrigada pela sua participação, viu? Marilza, a gente também agradece. Manda um beijo para os filhos, que já estão tudo crescidos, criados. Graças a Deus.